Tá vendo esses desenhos na tela aí? Esses aí são alguns desenhos que eu faço. Agora, olha esses outros desenhos aí na tela. Esses desenhos aí, pessoal, são dos meus alunos. Já passamos de mais de 1.100 alunos. Você quer realmente aprender a desenhar, aprender a colorir seus desenhos em menos de uma semana? Eu não tô te prometendo, te garantindo. É só você aí embaixo na descrição do vídeo e clicar naquele link. Faça igual os meus alunos, não perca tempo. Garante sua inscrição hoje mesmo. Mas é aquilo, o São Paulo não conquistou grandes títulos, mas o São Paulo vendeu muito jogador. Então o São Paulo fez cofre, né? Fez cofre, né? Que conseguiu reformar o Morumbi, que estava em época de reformulação, também precisava reformular o elenco, aí começou a dar muita oportunidade para atletas da base, né? Que foi o meu caso, do França, do Marcelinho Paraíba, do Alva, do Bordon, Belete, Serginho. Nossa. Então foi praticamente, esses dias eu estava com o Cafu, nós fizemos umas contas, o São Paulo em 7 anos vendeu quase 300 milhões de dólares em atleta. Naquela época, que hoje valeria muito mais, né? Então o São Paulo não conquistou, mas se fortaleceu financeiramente. E agora não ganha e nem vende. Só ficam sofrendo, né, velho? Mas essa galera veio da base? Alguns vieram contratado, mas na época, na geração dos anos 90... O clube tinha boa parte do jogador. Porque não tinha a Lei Pelé, né? A Lei Pelé também prejudicou muito o time do interior. Como que é a Lei Pelé? A Lei Pelé, o cara tá livre exemplo, um menino hoje de 14, 15 anos, se ele não tem um contrato de formação ou contrato profissional, o clube grande pode ir lá e pegar. Antigamente, se era propriedade do clube. Uhum. Então você era do 15. Eu era do 15 Jaú. Se o São Paulo, ou Corinthians, ou Palmeiras, qualquer clube quisesse me contratar, teria que me contratar e me comprar. Hoje não, hoje o clube pode ir lá e pegar 70%, deixar 20%, deixar 30%. Então, os clubes do interior não têm essa quantidade de recurso para aguentar um menino de base hoje. Pô, então por isso que a gente vê muito menos os times do interior chegando. Porque antes chegava bastante. Pô, o Bragantino, lembra? Isso. Foi com o Luxemburgo? Foi com o Luxemburgo. Pô, o Bragantino arregaçando. Tipo, os times... O próprio Botafogo, os times do interior eram times fortes. Eram times fortes e times que formavam atletas que os clubes grandes iam e compravam essa propriedade, vamos dizer, esse produto. Hoje não, hoje qualquer clube do interior se investe bastante na base, o clube grande muitas vezes vai lá e pega esse atleta sem ter nenhum tipo de retorno financeiro para o clube formador. Então você acha que o time de interior tá mais difícil de crescer, vamos dizer assim? Tá muito mais difícil hoje. Principalmente para que você possa ter esse atleta garantido e ter algum benefício no investimento que você faz lá, exemplo, 5 refeições por dia, água, luz que o menino consome, os profissionais lá, assistente social, que é o selo de clube formador que existe na CBF. É quase impossível um clube de futebol de base hoje ter esse selo, porque as demandas são muito grandes e o custo gera muito custo para o clube. Uhum. E o clube não vai conseguir fazer tudo isso aí para ter a possibilidade de ter direitos econômicos do atleta que está com ele. Nossa. Caramba, que doideira, eu não sabia nisso não, que, sei lá, chega um Corinthians, olhou o Edmilson agora e falou assim, não, é meu. Se o jogador quiser... Não, hoje é o seguinte, hoje se o atleta for na federação, ele está federado lá no Palmeiras, se o atleta e o pai for lá na federação e falar, não quero mais vínculo com o Palmeiras, eu quero levar ele para Ponte Preta, né? A federação entra, fala, ó, esse jogador está pedindo para ser desfiliado do Palmeiras para ir para Ponte Preta. Se o Palmeiras não tem o selo de clube formador e paga todos esses requisitos que tem, simplesmente o menino foi lá. O dinheiro que o Palmeiras gastou em formação dele, em treinamento, investiu, literalmente perde. E o que você acha disso? Como jogador e como quem trabalha com... Cara, eu acho que isso aí tira a proteção dos times que formam o atleta pro time grande. Impossibilita o time também que tá formando crescer. Crescer, entendeu? Não, exemplo... O 15 de Jaú lá, se é hoje, aparece um Edmilson lá. Se o São Paulo quer vir contratar o Edmilson, paga o dinheiro. Entendeu? Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo, pelo menos para o cara manter o projeto que ele está em andamento. Hoje, lamentavelmente, a Lei Pelé, no Brasil, que é um país continente, ele acabou fragilizando os times pequenos. Porque é difícil já a rapaziada conseguir dar
5 refeições por dia, que é um atleta normal, pô. Sim, mano. É 5 refeições por dia, é R$ 2.500 no mínimo, Cada um. cada jogador. Então, Nossa. exemplo, você gasta lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí vem o grande lá, junto com o empresário e o pai que se prostitui também, que vende a porcentagem de direitos econômicos para um, para o empresário, para o outro, e na hora que chega na hora de o clube receber alguma coisa, não leva nada. Mas pra ter feito essa lei, é porque deveria estar tendo outra confusão também antes dessa lei, né? Na verdade, muitos atletas ficavam durante muito tempo no clube e o clube tinha ele como propriedade, não poderia vender. Né? Que veio a lei Bosman também depois, né? Então, facilitou para os clubes? Eu acho que não. Facilitou para o atleta. Então, o atleta ele consegue assinar um pré-contrato 6 meses antes. Se o meu contrato vai acabar em dezembro, eu em julho já posso fazer um pré-contrato. Já pode sair de com graça. qualquer um, de graça. Então, eu acho que tem que ser revista essa lei, né? Por todos os setores, não é só um, mas é aquilo. Sempre alguém que vai perder aí. E numa briga dessa aí, ninguém quer perder. Essa aqui é a situação difícil no futebol. Por isso também reflete dentro dos clubes, né? Aí você reflete em quantidade de salário que os caras estão recebendo. Nada contra, quando eu jogava eu ganhava bem também. Mas se paga muito lá na ponta e esquece de onde é, da base. E é a base que vai dar uma qualidade melhor para um espetáculo, para um jogo. Aí você reclama da seleção brasileira que tá ruim, que o Tite é ruim, que isso é ruim, tal. Mas nós, como clube, temos fornecido jogadores abaixo o nível da seleção. Porque também o jogador já chega... Pô, isso aí é... Porque hoje em dia a gente também, querendo ou não, vou te falar, que tá tão tecnicamente pior do que antigamente, que você vê um menino pedalar e fala, eita porra, olha esse verdade. moleque pedalou. Você já fala assim, de olho esse moleque dá uma pedalada aí. Porque hoje em dia não tem mais nada. Tá difícil. E aí você vai ver esse moleque aí que deu uma pedalada aqui, tipo assim, brincou num jogo, no outro, assim, fez um gol e tal. Já é aquele jeito mais irreverente de jogar bola. Aí você falou, não, vou ver. Aí sou corintiano, né? O Corinthians tem 15% do cara. Tá tudo picoteado. Os 85 ficou pra trás. Nossa. Aí você fala assim, pô... Aí o moleque se destaca num campeonato regional, no Paulista, assim... Aí vende pra Rússia, e aí o moleque não formou, não chega lá, não deu certo. E aí acho que é isso que também tá faltando. Eu acho que o lance de não investir na base é muito ruim, porque não se formam jogadores mais bons, pô, e fica esse nível técnico ruim. Ó o Palmeiras agora, quantos moleque, mano, jogam no time titular? Tudo é da base? Hoje em tem dia, bastante jogador. Hoje em dia não tá tanto mais, mas teve, acho que ano passado, mano. Pô, o Patrick de Paulo, o Danilo, esse moleque é muito bom, mano. Os dois volantes. Verón. O Verón. Aí tem um zagueiro lá que o moleque é muito bom. É Luan, né? É Luan, né? Renan. Renan. Aí tem o Verón, que é o atacante. Tem o Wesley. Tem uma parte de moleque, mano. Não, Bom. o Palmeiras tem feito um trabalho excepcional na categoria de base. A grande questão que a gente sempre fala é que na categoria de base não tem que competir para ganhar, tem que competir para formar. E muitas vezes essa é a dificuldade dentro da mentalidade dos clubes no Brasil. Né? Por quê? Porque às vezes o treinador do Sub-17 quer ganhar de todo quanto é jeito do campeonato, até briga, faz o que for, para poder se promover profissionalmente. Ah, pra ele sair dali e Sai pro dali clube. ou pro Sub-20, ele sabe que no Sub-20 ele o caminho para ser o interino do Abel Ferreira, exemplo. Né? Entendi. É um caminho mais curto para ele se chegar no profissional, o treinador. E qual é a diferença de competir pra formar e competir pra ganhar? Ó, competir para formar, eu sempre digo aqui que quando um menino entra com 14 anos numa formação, ele entra numa universidade. Eu sempre falo isso. Tá. Então ele tem lá os anos para se formar como um atleta profissional de futebol. E muitas vezes o futebol, ele antecipa. Com 18 anos o menino pode estar jogando num profissional. Aí a gente volta no início da conversa. Edmilson, por que você chegava antes? Porque eu mesmo no profissional, eu tinha que fazer ainda as minhas matérias de dar passe, cabeceio. Hoje os meninos chegam com 18, 19 anos no profissional e eles não fazem os fundamentos que ainda tinham que fazer num tempo de formação. Você entende ou não? Exemplo, o Vinícius Júnior. Agora, esse ano, depois de 4 anos lá no
no Real Madrid, esse ano que ele está se destacando. Tá finalizando bem. Verdade, mano. Finalizando um chutado de calcanhar. Chegava lá no jogo, quando ele chegou do Flamengo na época, os caras, era chacota dos caras. Isso aí no jornal todo dia. Todo chacota. dia era chacota. Todo dia depois do jogo. Esse é o jogador de 50 milhões, esse é o jogador... Então, o Brasil sempre, tradicionalmente, foi um país que vendeu barato e repatria caro. Verdade. Entendeu? Vende barato e repatria caro. Por quê? Porque os caras vão para a Europa, vão ganhar em euro, 6,50 mais. Então, a diferença de formar é ter o tempo desse menino se formar como, não só de talento, não só a parte física, mas socialmente, né, emocionalmente, porque daqui a pouco ele vai dar um patamar, ele vai ganhar R$1 milhão por mês. Será que emocionalmente esse menino está preparado? O emocional para mim é muito importante. É muito importante, cara. Então, na formação, você não tem que formar com o menino, não, você tem que ganhar do Corinthians, tem que ganhar do Palmeiras, não, você tem que melhorar a sua performance. Se a sua performance for melhorando a cada jogo, o coletivo vai aparecer. E aparecendo, você vai jogar no time profissional. Cara, essa mentalidade, eu acho que é a correta, mas é muito difícil se ter, né? Porque é difícil. O cara quer ganhar de todo jeito, todo custo. E aí você foi pro São Paulo, voltando à sua história, você foi pro São Paulo, você se destacou rápido, virou titular rápido, apareceu... Cara, acabei me destacando rápido. Eu, na verdade, a minha trajetória no São Paulo foi coletivamente boa, individualmente ruim. Porque todos os treinadores que chegavam no São Paulo, eu era titular. Só que era lateral direito, zagueiro, volante, meia. Só não joguei de goleiro e centroavante. Mas acho que o treinador falava assim, mano... Qualquer lugar ele joga. O Edmilson vai, pelo menos, ele vai, tipo... Sabe, tipo, ir até o final. Bom, vou pôr ele de lateral direito, porque ele vai até o final, cara. Acho que é por conta do seu... Como que é o nome disso, mano? Resiliência. Também, mas eu ia usar outra palavra. Empenho. Isso. Empenho. Empenho. Pô, você tava muito esforçado. O cara falou, mano, vou pôr esse cara aqui, eu vou pôr Edmilson, que vai correr que nem um louco. Pô, Edmilson. 95, você já tava no profissional. Foi no profissional. Seu Tele Santana ainda era o técnico de São Paulo. Mano. Ele era diferente? Diferente. Eu acho que boa parte da rapaziada que passou pelo Seu Tele reclamava na época, mas hoje dava graças a Deus, porque ele ajudou muito. Mas reclamava ele por quê? Aquela linha dura, né, irmão? Linha dura, cobrava muito, era exigente. E aí a gente sempre fala, né? Quando alguém cobra muito de você é porque ele te quer o bem. O dia que ele parar de te cobrar é porque ele não largou mão. Desistiu, velho. Aí tem caso do Macedo, caso de vários jogadores que pegaram aí o Tele e tava numa fase boa, não ouviram o que ele falou, acabou tendo uma trajetória mais curta do que poderia ter, né? Então, seu Tele foi peça fundamental na minha formação como homem e como atleta. Olha a diferença, né? Porque o Tele era muito mais do que um técnico, ele era um educador, né? E ainda sendo técnico profissional. Ele se preocupava com vocês fora de campo também? Também. Ô, menino, faz isso não, vamos pra cá. Eu lembro que quando eu estreiei no São Paulo, foi num jogo contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Eu entrei no lugar do Cerezo. Toninho Cerezo, né? Carai. Então, pô, imagina, eu via os jogos da seleção do Toninho Cerezo e aí vou substituir o cara, né? E aí, quando eu entro, fiz 5 minutos, tomamos 1-0. Falei, ixi, minha estreia, já tô começando mal, né? Aí viramos o jogo 3-1, aí na época... Bem? Eu joguei bem pra caramba. E aí, e na época eu morava no Morumbi e pegava a perua dos caras que cuidava do campo no Morumbi aqui na Barra Funda e vinha de perua, saía às 7h30 da manhã para chegar 9 horas para treinar. E aí chegou um dia lá, eu perguntei pro Zé, pro Alemão e pro Cerezo, eu falei, pô, fala com o Tele aí para ver se ele consegue me deixar dormindo aqui no CT, né, velho? Toda hora, 1h30, 2 horas lá na perua, tá todo dia e tal, assim. Aí passou um jogo, 2 jogos, aí ele me chamou depois de um jogo e falou, você quer vir morar aqui? Quer? Falei, se eu sou Tele, eu quero, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, Me ajuda aí. Aí ele falou assim, você já tem carro já? Eu falei, ainda não, né? Não ganhei dinheiro ainda pra comprar um carro, né? E você tem namorada? Você sai, gosta de fazer? Eu falei, não, eu sou tranquilo, sou de boa, tal. Então, ó, tá vendo aquele fulano, ciclano? Já comprou 10 carros, em cada 15 dias ele troca de carro. Compra um carro e fica 2 anos com o carro. Ele pegava no pé, em pequenos detalhes. Cara, olha os detalhes que ele... Entendeu? Mas é da hora, muito importante Você isso. entendeu ou não? E naquela época, né, a gente também não tinha o tal de empresário que ajuda e às vezes atrapalha também. O cara que gestiona a sua carreira.
Aí ele falou assim, poxa, você vai vir morar aqui, esse fulano, ciclano aqui tem hora para chegar, hora para sair. Quando você for morar, dormir fora daqui no final de semana, você tem que falar aonde você vai dormir e o telefone que eu vou ligar lá. Caralho! Aí eu falei assim, isso aí é brincadeira dele, né? Aí eu fui pra casa da minha tia lá em Itaquera, estou lá num sabadão à noite lá na casa da minha tia, daqui a pouco vem o telefone. Quem era? O Edmilson tá aí? Mano! É verdade. Então eu morei na Barra Funda. Então ele também vivia o clube pra caramba. Nossa, ele morava foda, na Barra Funda, né? Então, cara foda. aí a terceira coisa, né? Uma, compra o carro e fica 2 anos. Comprei o Cadete, depois eu vendi ele pro França. Cadete era foda. Cadetão, né? GSI, lembra? Carro, mano, você é louco. Você não é da sua época, Cadete, né? Não, quando Mas eu tá nasci ligado. já era velho. Já era. Cadete fez o sucesso do cacete. Mano. Pô. E aí a segunda é essa, né? De poder morar lá no CT. Eu fiquei morando 2 anos e quase 3 anos eu fiquei morando lá na Barra Funda. E a terceira, aquilo, chega antes no treino. E vai pro paredão aprender passe. Tanto que quando eu vou pra França, pro Lyon, uma das principais qualidades que eu tinha era fazer uma mudança de jogo de 50, 40 metros. Uma transversal, um passe longo, né? E os caras lá na França ficaram apaixonados pelo meu estilo de jogo, de jogar tecnicamente, passe aprimorado, coisas que eu aprendi dentro do São Paulo. Mas antes de ir pro Leão, você ficou quanto tempo no São Paulo? 5 anos e meio. Fiquei de 95, Nossa, com uma Barra... Cara, pra mim foi uma universidade. O São Paulo me formou como deve se formar um atleta pra sair e vencer. Você não tava forçando com pressa de ir pra fora a todo custo? Cara, me apareceu no meio aí 98, que eu não tava bem tecnicamente, quando eles foram campeão em cima do Corinthians, na volta do Raí, quase não joguei, mas eu não me sentia formado para ir para fora do país e triunfar, e vencer. Então eu saí com 23 anos pro Lyon com um chip de vencedor.